Oi, gente, eu sou a Jéssica, sou professora de Biologia e hoje a gente vai fazer um exercício sobre a primeira lei de Mendel, mais precisamente sobre a dominância completa. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Quando a gente viu a aula sobre a primeira lei de Mendel, a gente viu que existia uma dominância completa nos testes feitos por Mendel, onde você tinha um alelo dominante e um alelo recessivo. E quando aquele alelo dominante aparecia, mesmo que não fosse junto, em homozigose, ele expressava a característica. Já a característica recessiva só era expressa em homozigose, ou seja, precisava ter um Azinho junto com outro Azinho. Nesse exercício aqui, você tem dois indivíduos que casaram e tiveram filhos e eles querem saber qual é a probabilidade dos filhos deles nascerem albinos. Vou explicar melhor. Então, imagina que esse homem aqui se chama João. João é albino, então significa que ele tem o genótipo recessivo, porque o albinismo é uma característica recessiva. Então, ele vai ser Azinho, Azinho. João se casou com Maria, que era heterozigota para a característica albinismo. Ela era Azão, Azinho, então significa que ela recebeu a informação do pai, que era dominante, e a informação da mãe, que era recessiva. Porém, ela não é albina. Por quê? Porque ela tem pelo menos um alelo dominante. Quando eles casaram, eles decidiram ter filhos, e aí eles querem saber qual é a probabilidade desses filhos nascerem albinos, ou seja, dos filhos deles expressarem a característica. Para resolver isso, a gente vai usar o quadro ou o quadrado de Punnett, que é uma ferramenta que facilita a visualização nos cruzamentos. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é determinar quais são os gametas. Então, lembra, gente, quando Mendel fez lá os estudos, ele disse que existiam dois fatores que determinavam a característica. Uma que vem do seu pai e a outra que vem da sua mãe. Então, quais são os gametas do João? João é Azinho, Azinho. Então, ele só tem um tipo de gameta, que é o gameta Azinho. Já a Maria tem Azão, Azinho. Então, ela vai produzir um gameta que é Azão e o outro gameta que é Azinho. No quadro de Punnett, a gente consegue visualizar isso melhor. Então, aqui nesse primeiro pedaço do quadro, isso aqui, gente, é como se fosse literalmente o jogo da velha. Mas aqui nessa primeira parte, você vai colocar os gametas do pai e nessa segunda aqui, os gametas da mãe. Tem que ser nessa sequência? Não, tanto faz. Pode colocar o da mãe aqui e o do pai aqui, não importa. Mas você tem que saber que em uma linha tem que ser os gametas de um dos pais e na coluna o gameta de um das mães. Aqui no gameta do pai, a gente viu que o João só pode ter o gameta Azinho. Então, aqui vai ficar Azinho. E aí, como é o mesmo gameta, você repete, Azinho. Já nos gametas da mãe, ela tem o gameta Azão e tem também o gameta Azinho. Então, vamos realizar esse cruzamento. Nesse primeiro quadradinho aqui, eu vou colocar o gameta da mãe e o gameta do pai. Então, esse primeiro indivíduo ficou Azão, Azinho. Vamos para o próximo. Aqui recebeu o gameta da mãe, Azão, e o gameta do pai, Azinho. Azão, Azinho. Vamos para esse aqui de baixo. Recebeu o gameta da mãe e o gameta do pai, Azinho. Então, esse indivíduo ficou Azinho, Azinho. E aqui, por último, recebe o gameta da mãe e o gameta do pai, Azinho, Azinho. Agora, vamos analisar esses genótipos. Nesse primeiro indivíduo aqui, você tem Azão, Azinho. Azão, Azinho, pelo menos um dominante. Então, significa que esse indivíduo não será albino. Vamos para o próximo. Esse indivíduo aqui apresenta também pelo menos um gameta dominante, um alelo dominante. Então, esse indivíduo aqui não vai ser albino. Já aqui embaixo, você tem esse indivíduo que é Azinho, Azinho, homozigose do gene, lembrando que o pai era albino, Azinho, Azinho. E no outro, você tem também aqui Azinho, Azinho, ou seja, homozigose do gene recessivo. Então, esses dois indivíduos de baixo vão expressar a característica. Aqui é o total, então o total é igual a 100%. Só que esses indivíduos aqui não expressaram a característica. Se eu dividir isso daqui, vai ter 1, 2, 3, 4 indivíduos. Então, 100% dividido por 4, vai ficar igual a 25% de indivíduos para cada um desse aqui. Então, aqui vai ter 25 mais 25, então os Azão, Azinho vão ser igual a 50%. E os Azinho, Azinho será igual a 50% também. Então, a pergunta era, qual é a probabilidade dos filhos desse casal serem albinos? Então, a resposta será de 50%, porque metade dos filhos
gerados nesse cruzamento vão ter homozigose recessiva, que vai ser a expressão aqui da característica, né? Então, eles vão ser albinos. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.